Amém, amados e queridos irmãos, que está aqui sempre aqui conosco todos os dias para a leitura do nosso alimento diário. Hoje é sexta-feira, estamos na segunda semana. Esse é o título que estamos desfrutando, Vinculados em Amor, do autor Pedro Dong. O título dessa sexta-feira, A Maneira de Edificar o Corpo de Cristo. Queria encorajar você a pegar seu alimento diário para nós desfrutarmos juntos. Vou fazer essa leitura bem íntegra aqui na leitura do nosso alimento diário. Iniciamos com o versículo para ler com oração. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é Cristo. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo em todas as coisas tem que ter a primazia. O título da nossa leitura de hoje, A Maneira de Edificar o Corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Pegue seu alimento diário e vamos desfrutar. Deus distribuiu diferentes dons e funções aos membros do corpo de Cristo. Queria ler esse versículo de Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Aqui inicia mostrando os dons que nós temos, que nós recebemos do Espírito. Então aqui diz que o primeiro dom é o dom de profecia. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Louvado seja o Senhor. Entre esses dons, há o de profecias, uma revelação recebida diretamente de Deus, que chamamos de palavra profética. Em seguida, aos ministérios, que são de serviços da igreja. Os irmãos têm avançado muito no serviço ao Senhor, fazendo tudo com o amor que provém da palavra profética e do fluir do rio da graça. Todo o nosso serviço, amados, deve estar baseado na palavra profética e no fluir do rio da graça. Há também o ministério do ensino, que deve estar em conformidade com a palavra profética. Usamos o conteúdo da palavra profética para executar esse ministério, bem como para exortar. Todos os ministérios nós precisamos usar o conteúdo que é a palavra profética. Ó Senhor Jesus! O ministério de oferta de riquezas materiais completa o tripé dos ministérios, junto com o ministério da palavra e dos serviços. Ou seja, amado, há um tripé. Esse tripé é o ministério da palavra, de serviços e de oferta de riquezas materiais. Um completa o outro. O ministério da palavra precisa do ministério de ofertas de riquezas materiais. O ministério dos serviços também precisa. É um completando o outro. Louvado seja o Senhor. Esse é o tripé que está sendo mostrado para nós aqui, juntos. Deus atualmente deu um comando, encorajando-nos a servir no continente africano, onde será implantado um CEAP. Está vendo? Para ver a implantação do CEAP. O que é o CEAP? Centro de Propagação, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Para ver a implantação do CEAP, precisa do Ministério de Ofertas de Riquezas Materiais.
lá haverá também impressão de livros, envio de comportores e a instalação de um bucafé. Isso aqui é no continente africano. Algumas regiões têm ofertado para contribuir com esse chamado de Deus. Amém. Os irmãos reagiram positivamente e Deus tem potencializado o ministério de oferta de riquezas materiais. Muitos deixaram de ser espectadores para ser protagonistas. Amém. Apresentando-se ao serviço e ofertando. Assim edificaremos a igreja, crescendo até a medida da estatura da plenitude de Cristo, conforme Paulo registrou em Efésios capítulo 4, versículo 13. A igreja é o corpo de Cristo e se tornará o próprio Cristo, assim quando estiver edificada. Ó Senhor Jesus, vejamos o seguinte versículo de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja, amado, a expressão assim também com respeito a Cristo. Não deveria ser com respeito à igreja, já que está falando da igreja? Contudo, como tem se enchido da plenitude de Deus, a ponto de um dia ser totalmente preenchido com Cristo, a igreja será Cristo. O cabeça é Cristo, o corpo também é Cristo. Ó Senhor Jesus, Cristo habitando em nosso coração, promove a renovação da mente, capacitando-a para receber a palavra profética. E assim o corpo fica sujeito à vontade divina. Ó Senhor Jesus, então saímos às ruas para praticar o posso orar por você, a comportagem e a imersão na palavra. Pouco a pouco a substância de Deus é estampada em nós e nosso passaporte celestial ficará totalmente carimbado, permitindo nossa entrada na manifestação do reino dos céus. Amém. Ó Senhor Jesus, que preciosidade! Nesse momento, todas as partes do nosso ser estão cheias de Cristo e, consequentemente, haverá a plena identidade entre o corpo de Cristo e o próprio Cristo. Senhor Jesus, Cristo, por fim, será tudo em todos, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 11. Ó Senhor Jesus, o encabeçamento de Cristo ocorre porque Ele se torna a nossa constituição. No final dos tempos, a igreja será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, repleta da pessoa cheia de Cristo. Deus então preencherá toda a criação com Cristo. Ó Senhor, Ele será tudo em todos. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, vemos que Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Seu alfa significa que nada há antes dele, e seu princípio indica que ele é a origem de todas as coisas, a realidade de Deus. É por meio de Cristo que a realidade de Deus se origina no homem. É por meio de Cristo. Por isso, amado, que Cristo é o centro conector da obra de todas as coisas em Deus. Cristo é o primogênito de toda a criação. É o primogênito de entre os mortos. No plano da criação, Ele é o primeiro e o princípio. E de tudo, em ressurreição, foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro da nova criação. A igreja é a nova criação, por isso Cristo tem a primazia. Nós não estamos mais na velha criação. A velha criação é originada em Adão. Nós estamos na nova criação. Ele é a cabeça do corpo, a cabeça da nova criação.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A expressão nova criatura é mais bem traduzida para a nova criação. No plano da criação, houve a desconexão entre Deus e o homem. Mas hoje, tudo é novo. O Senhor nos tem proporcionado um novo começo. Vamos viver em novidade de vida. Irmãos, sair de toda a velharia. Vamos viver em novidade de vida. Viver em novidade de espírito. Em novidade da nova criação. Isso é a igreja. A igreja é uma nova criação em Cristo. Coisas antigas, como discussões, não nos atingem mais, porque agora somos nova criação. Ó Senhor Jesus, a ressurreição de Cristo produziu a nova criação. A igreja onde fomos reconectados com Deus. Sem ressurreição, nossa fé será vã. Sem ressurreição, a fé é vã, pois não existe a nova criação. Sem a ressurreição não existirá a nova criação. Nossa esperança não se limita a esta vida, porque fomos gerados por sua ressurreição e estamos na igreja para enchê-la plenamente da imagem de Deus, a fim de que Cristo seja tudo em todos. Aleluia! Amém! Irmãos, que leitura saborosa desta sexta-feira, segunda semana do nosso alimento diário. A maneira de edificar a igreja, o corpo de Cristo, é nós sermos introduzidos nessa nova criação. Aqui tem um ponto que é uma pergunta: como foi produzida a nova criação? Por meio da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e produziu uma nova criação. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Amados, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve, ative o sininho e amanhã você vai receber um novo desfrute, o desfrute do sábado. Participe neste sábado com mais uma leitura do nosso alimento diário junto conosco. Jesus é o Senhor e é o centro da nova criação. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o princípio e Ele é o fim. Para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é o Senhor. Amém.